E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, Uzai e Aiô, e guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, toda a sua força em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas, e chegaram à eira de Quidom, e estendeu a Uzai a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzai e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu perante Deus. Versículo de número 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pode tomar teu assento, glorificado o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, nós vamos entender, irmãos, que Israel estava vivendo um período de guerra, um período de batalha. E se nós formos analisar a história do povo de Israel, eles precisariam, aleluia, de um elemento aparentemente natural, feito com elementos naturais, para que tivesse no meio do povo, para que Deus se manifestasse com poder e pudesse dar vitória ao povo de Israel. E quando o povo de Israel pôs-se a batalhar contra os filisteus, e quando eles começaram a batalhar, neste primeiro confronto, nesta primeira batalha, aleluia, eles perderam, Israel foi ferido e os filisteus triunfaram sobre Israel. E quando nós lemos também o decorrer desta palavra, nós vamos entender que os anciãos, eles falaram ao povo que o motivo por eles ter perdido a guerra era porque a arca de Deus não estava no meio do povo, é porque Aron HaKodesh, no hebraico, vai dizer que a arca de Deus não estava no meio do povo de Israel. E quando eles propositaram em trazer a arca de Deus de Siló e colocar no meio da batalha, para que Deus viesse se manifestar com poder e com glória, e dar vitória ao povo, e dar vitória aos seus servos, e dar vitória àquele exército, e eles propositaram e tiraram de Siló e colocaram no meio da batalha. Mas quando eles colocaram no meio da batalha, aleluia, eles começaram a glorificar, começaram a jubilar. A palavra de Deus vai dizer que a terra estremeceu com o júbilo do povo hebreu por conta da arca que estava no meio do povo. E quando os filisteus ouviram o grito de júbilo, eles começaram a se atemorizar, dizendo: nossa, nunca nos aconteceu coisa como tal, nunca nós ouvimos um barulho tão grande, tão estrondoso, o que é isso? E eles entenderam, e alguém informou ao povo filisteu que era a arca de Deus, aleluia. Aron HaKodesh representava a presença, a justiça de Deus sobre o povo, e quando eles ouviram que o povo hebreu estava com um símbolo maior, aleluia, que era a presença de Deus, eles temeram. Mas, aleluia, os capitões do povo filisteu disseram: não tenham medo, sejam corajosos, vamos sair à batalha. E quando eles saíram à batalha novamente, Israel foi ferida, Israel não prevaleceu na guerra. Engraçado, irmão, porque se nós analisarmos a história, toda vez que a arca de Deus estava no meio do povo, Deus dava vitória para o seu povo, Deus se manifestava, aleluia. Mas quando neste confronto, neste capítulo, quando nós lemos, nós vamos entender que eles tinham um significado, eles tinham um símbolo, que era a arca, que era Aron HaKodesh, mas nós entendemos que eles não tinham a realidade da presença. Eu vou repetir para você entender: os filisteus tinham aleluia, o símbolo que era a presença, mas não tinham a realidade da presença. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos trazer uma instrução, que tem muitas pessoas vivendo só com o símbolo, não tem mais a realidade da presença, não tem mais e não pode mais provar da realidade. Nós estamos presenciando, irmão, um século onde tem muito crente e historiador, sabe da história, aleluia, sabe de cabo a rabo de como aconteceu, aonde aconteceu, mas a realidade da presença não está mais na sua vida. Deus está dizendo, está chamando nós para o particular, aleluia. Você pode não saber da história, mas tem a realidade da presença, porque a história a gente aprende, mas a realidade da presença a gente vive.
E o povo estava temeroso. Por que aconteceu novamente na segunda vez? Porque aconteceu novamente de Deus não se manifestar no meio dessa batalha e não dar vitória para o seu povo, e não dar vitória, aleluia, para o exército que estava armado. Nós entendemos, irmão, que quando nós perdemos o sentido da presença de Deus, nós podemos ter 30, 40 anos de crente, mas se nós perdemos o sentido da presença de Deus, nós vamos perecer. Aqui foi falado, e também foi falado na consagração que nós presenciamos e ouvimos a palavra de Deus, e Deus me traz nessa noite para te dizer: não dê valor àquilo que Deus não dá valor, só dá valor à presença de Deus na tua vida. O que mais interessa neste século não é nós conhecermos e termos uma história. Nós temos uma história, aleluia. Em 1910, Deus manifestou a sua glória em Belém do Pará, mas o mesmo Deus que manifestou a glória em Belém do Pará é o mesmo Deus do dia de hoje. A arca não foi tirada do meio do seu povo, é o povo que esqueceu de dar valor à arca de Deus. Perdeu sentido. Perdeu sentido, tem símbolo, mas não tem sentido. A madeira de acácia está lá, no cantinho, mas não tem mais significado nenhum. Até adoram aquilo que vê, mas esquecem de adorar aquilo que não estão vendo. Até falam e profetizam mediante aquilo que estão olhando, mas não sabem que o dono da profecia já se afastou há muito tempo. Me perdoa, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem muita gente que está vivendo de aparência, mas esquece de reparar o caminho. Tem muita gente que está vivendo de aparência e esquece de reparar o caminho, irmão. Ninguém vai na casa de ninguém, e quando alguém vai na casa de alguma pessoa que a casa está suja, a gente pode não falar mal porque nós somos crentes, crente não fala mal de ninguém, aleluia, e nós podemos reparar, mas nós ficamos para nós dizemos: meu Deus, que casa suja, aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo entendia, aleluia, muito do símbolo, mas não entendia do significado. O povo entendia da arca, mas não entendia do significado da arca. Nesta noite Deus me traz uma palavra profética para te dizer: você pode conhecer a história, mas o que você precisa é da presença. O que você precisa é da presença. Atos capítulo de número 19 vai dizer que quando Paulo chega em um determinado ponto e diz: ó varões, vocês já sabem, vocês já têm o dom do Espírito Santo, e eles vão dizer: nós nem sabemos o que é isso, então recebe. E eles começaram a profetizar e falar língua estranha. Tem muita gente perdendo tempo explicando, enquanto Deus se quer manifestar. Tem muita gente estudando anos e anos, aleluia, para conhecer a história bíblica, para conhecer o significado. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu quero que você saiba o símbolo, mas antes eu quero manifestar o significado. Eu quero que você saiba o símbolo, mas eu quero manifestar o significado. Eu quero profetizar nesta noite para dizer a esta igreja, a este povo: nós sabemos da história e sabemos do símbolo, mas nós damos o valor ao significado. Nós damos o valor ao significado. E quando o povo entende que a arca de Deus não fez diferença naquele momento, e a arca de Deus foi levada, os filhos de Eli foram mortos. E quando chega um mensageiro a dizer para Eli que os filhos deles foram mortos, acontece algo extraordinário, porque Deus havia falado aos filhos de Eli sobre o pecado que eles estavam cometendo. Deus não leva castigo de ninguém sem antes avisar. Aleluia, nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Pecando o homem contra o homem, o juiz o julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem o julgará? Deus havia falado através do seu pai, mas eles não deram ouvido. Nós vamos ler em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam fazendo o que queriam, pensando que o Deus do céu, o dono da arca, o dono da presença, não ia dar bola para aquilo que eles estavam fazendo. Mas o Deus do céu ninguém engana. Se ele propositou manifestar o seu juízo, olha, aleluia, é melhor sair de perto, porque já caiu na mão do Deus Todo-Poderoso.
Os filhos de Eli morrem, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço. E quando a esposa de Finéias ouve a notícia, ela estava para ter um bebê, ela deu à luz aquele bebê. E quando as mulheres que estavam com ela disseram, não tenha medo, porque o teu filho está nascendo. E ela colocou o nome do menino e acabou, foi-se a glória de Israel. Aleluia, nós falamos até mesmo esse ditado, mas é algo bíblico para a nossa vida, irmão. Nós só damos valor à presença de Deus quando ela está longe. Quando a palavra aí acabou, chega, é aí que nós vamos pensar aquilo que nós deixamos para trás. Foi-se a glória de Israel. A mulher morreu. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a trajetória, o povo levou a arca. E a arca passou por vários momentos, por vários lugares. E um dos lugares que passou foi pela casa de Dagom, Asdod, a casa de Dagom. E colocaram a arca de Deus no meio, aleluia, ou no lugar onde Dagom estava. Dagom se prostrou diante de joelho, diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. E depois Deus feriu o povo de Asdod, aleluia, e foi para a casa de Ecrom. Quando chegou em Ecrom, o povo disse para o povo que estava de Asdod, disse assim, não traz essa arca para cá não, porque ela já deu prejuízo para vocês estão querendo matar a gente, aleluia. E quando ela foi, a arca saiu de Ecrom e foi para Bet-Semes, e quando ela chegou em Bet-Semes, o povo começou a glorificar, começou a jubilar, mas eles não deram ouvido à voz de Deus e olharam o que tinha dentro da arca. Deus também feriu o povo por olhar e não dar ouvido à voz de Deus, aleluia. E depois que a arca, aleluia, saiu, ela foi para casa, aleluia, de Abimeleque, se eu não me engano, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Quirite Jearim. E quando ela chegou em Quirite Jearim, permaneceu 20 anos em Quirite Jearim. Aí que nós vamos entrar na mensagem. Quando Davi tomou conselho com os capitões e disse, nós devemos trazer a arca de Deus para o meio do povo, porque no reinado de Saul ninguém havia propositado, esqueceram a arca, não deram valor à arca, não deram valor à presença, não deram valor à justiça, não deram valor àquilo que precisariam para que o reinado pudesse frutificar. E quando nós lemos este capítulo e esses versículos, nós vamos entender que quando Davi propositou juntamente com o povo, com seus capitães, com seus príncipes, a trazer a arca de Deus, Davi não atentou para um detalhe. Davi não atentou para o modo que eles conduziriam a arca. A palavra de Deus vai registrar em capítulos depois que existia um modo, aleluia, para se conduzir a arca. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma que se iria conduzir a arca. Aqui eu quero abrir o parêntese nessa mensagem. Tem muita gente, irmão, me perdoa, mas eu preciso falar, tem muita gente não dando bola da maneira que a presença de Deus se manifesta e diz, é desse jeito mesmo, acontece desse jeito mesmo, não está dando bola de como vai carregar a arca. Você só vai sentir falta quando você perder a presença de Deus. Eu vou repetir para você entender. A partir de hoje, entenda uma coisa: ninguém carrega a presença de Deus de qualquer forma. Ninguém carrega a presença de Deus de qualquer forma. Ninguém carrega a presença de Deus de qualquer forma. A palavra de Deus vai dizer que quando aqueles homens colocaram em carro de boi, os aiaiô, conduziram a arca de Deus e chegaram em certo momento, Uzá foi tentar segurar a arca de Deus e foi ferido, morreu. Aleluia, nós olhamos para a Bíblia e nós dizemos, meu Deus, mas Uzá não tinha culpa. Aleluia, mas ele, a palavra de Deus vai dizer que existia um modo para ser conduzido a arca. Não foi atentado para se conduzir a arca da maneira certa. E quando Uzá tocou, foi queimado, foi fulminado e morreu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Davi sentiu uma ira no seu coração. Aí que ele foi se atentar a dizer, como nós vamos trazer a arca de Deus de volta? Primeiro alguém teve que morrer para Davi lembrar que existia um modo de trazer a arca de Deus. Primeiro alguém teve que pagar um preço para Davi entender que existia um modo de conduzir a arca de Deus. Deus está dando livramento para as pessoas através da tua vida.
aleluia, para que essa pessoa não diga que Deus não deu oportunidade dela entender a forma de conduzir a arca. É forte, irmãos. Deus está dando livramento para alguém através da tua vida, para você dizer para ele: não conduza a arca de Deus em pecado, não conduza a arca de Deus em adultério, não conduza a arca de Deus com fofoca, não conduza a arca de Deus de qualquer forma, porque se você conduzir, tem o risco de ser morto. É por isso que Deus levantou esse ministério. Não para gloriar ninguém, irmãos, eu não preciso disso. Mas é porque nós estamos sendo instruídos da forma que nós devemos conduzir a arca. Nós devemos conduzir a arca com seriedade, com reverência. Nós temos que parar com essa história de que Deus só vai se manifestar da forma que nós queremos. Nós queremos que Deus se manifeste só num quadradinho, só da maneira que nós queremos ver o agir de Deus. Deus está falando conosco nesta noite. Quando eu quero me manifestar, eu me manifesto da maneira que eu quero, e você precisa entender que tem que ter reverência àquilo que eu quero fazer. Tem muitos lugares que aí que pregam a presença, mas está longe, o caminho está podre. Tem muitas pessoas por aí dizendo que tem a presença, mas está longe, o caminho está um sepulcro caiado. Tem muita gente por aí pregando e achando que Deus é com ele, engano, porque a arca de Deus está bem longe e ele pensa que quando vir a batalhar ele vai ter vitória. Vai se enganar, porque a presença de Deus, Arão, a Kodesh, está bem distante. Mas nesta noite eu venho com uma palavra profética para te dizer: aleluia, repare o teu caminho e conduza a arca de Deus da maneira correta. Deus está falando com alguém aqui que precisa entender, que precisa conduzir a arca de Deus da maneira correta. A ira de Deus se acendeu sobre Uzá, foi ferido, morreu. Mas a arca de Deus parou em um lugar. Parou na casa de Obed-edom. Nós já ouvimos e cansamos de ouvir esta palavra. Mas o que eu acho interessante é que quando a arca de Deus chega na casa de Obed-edom, Obed-edom não está escrito na Bíblia, irmão. Mas eu creio que Obed-edom preparou um lugar especial para a arca. Porque não era qualquer pessoa que poderia ter o contato com a arca. Então eu creio que Obed-edom preparou um lugar aonde a arca de Deus ficasse reservada, aonde a arca de Deus ficasse retirada. Obed-edom teve reverência ao receber a arca de Deus, ao receber a presença de Deus. E nós vamos ver o resultado desta reverência, nós vamos ver o resultado, aleluia, desse receber bem esta arca, esta presença. Deus abençoou a vida e a família de Obed-edom em tudo quanto ele tinha. A palavra de Deus vai dizer no versículo de número 14: Deus abençoou Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluia. Eu quero abrir um parêntese nessa mensagem e quero me lembrar e frisar também este versículo e dizer para você que quando a arca de Deus entra em uma casa, ela provoca uma mudança extraordinária. É por isso que tem muita gente que quer viver, aleluia, o chamado de Deus, a presença de Deus, mas esquece que a arca de Deus deve ser conduzida da forma correta. E quando a presença de Deus se achega, provoca mudança, e a pessoa não entende muito o trabalhar de Deus e pensa: eu tinha amigos, mas agora eu não tenho. Aleluia, eu tinha parentes ao meu redor e agora não tenho. Sabe o que é? É que quando a presença está entrando, ela provoca mudança. Quando a presença entra na casa de Obed-edom, ela abençoa tudo aquilo que ele tinha. Aleluia, eu posso conjecturar e posso pensar que se Obed-edom
Obed-edom tivesse uma mulher estéril, ela daria um filho. Aleluia. Se Obed-edom tivesse, aleluia, 2.000 animais, já se multiplicaria aquilo que ele tinha. Se Obed-edom tivesse uma fazenda, Deus abençoou e foi 2 fazendas, 3 fazendas, não sei, é conjectura. Mas nesta noite eu tenho uma mensagem espiritual de Deus para a tua vida. Como está a porta da tua casa? Será se você pode receber esta presença na tua casa? Aleluia. Quando Obed-edom abriu a porta e a arca entrou, provocou mudança. Ninguém pode viver e pensar que vive a presença de Deus e ficar da mesma forma. Ninguém pode viver a presença de Deus e achar que pode viver com 2 vidas. É por isso que Davi vai falar em Salmos de número 51, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem retira de mim o teu espírito. Davi sabia que para ele continuar com a presença, ele precisaria renunciar, ele precisaria se entregar a Deus, ele precisaria dizer não ao pecado. Me perdoe, mas eu tenho que falar. A presença e a arca de Deus só vai permanecer quando você entender que você tem que estar no processo de santificação. Não adianta você ter a presença de Deus hoje e achar que por ela vai permanecer a tua vida inteira com ela. Não, não. Deus está dizendo e nos alertando nesta noite, nós precisamos entender aquilo que Moisés no Êxodo capítulo de número 33 e versículo de número 15, eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Aleluia. Eu preciso liberar esta palavra profética para a tua vida nesta noite. Só você que crê, levante a tua mão. Não saia da posição sem a arca, não saia da posição sem a arca, porque se você sair, você vai e ela fica. Tem muita gente indo e a presença ficando. Tem muita gente cantando, esquecendo que a presença de Deus ficou há 18 anos atrás, quando ele buscava a Deus. Tem muita gente, aleluia, pregando e achando que pelo intelectualismo e pela eloquência Deus está trabalhando. Engano. A presença de Deus, ela não depende do ser humano, mas nós dependemos da presença de Deus para prosseguir. Eu só vou sair da posição quando a presença de Deus for comigo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu também encontro, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, Jeremias capítulo de número 1, que quando Jeremias vai dizer, Deus, eu não consigo, eu sou criança, Jeremias, não te preocupa, porque aquilo que eu mandar, tu vai falar, aquilo aonde eu te mandar, tu vai ir. Deus estava falando para Jeremias, o que tu precisa não é da eloquência, o que tu precisa é da presença na tua vida. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Gideão olhou, apresentou para Deus a desculpa, dizendo, Deus, eu não posso, porque minha família é a menor de Manassés, eu sou menor da casa, Senhor. Aleluia. E quando Deus olhou para Gideão, disse, Gideão, não te preocupa, aleluia, eu vou ser contigo e tu vai derrotar esse exército como se fosse um homem só. O que a igreja brasileira precisa não é de movimento, o que a igreja brasileira precisa não é de boate gospel, o que a igreja brasileira precisa não é de um manto, o que a igreja precisa é da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, ela vai entrar na vida do ser humano e ela vai dizer, aleluia, a presença de Deus vai entrar na vida de um homem. Ele bebia, agora não bebe mais. Ele fumava, agora não fuma mais. Ele se prostituía, agora não se prostitui mais. Por quê? Porque a arca entrou e provocou mudança. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. A arca de Deus vai entrar na tua casa e vai provocar mudança. Aquele que tem um encontro com a arca, ele não permanece da mesma forma. Aquele que tem encontro com a arca, ele só arreda o pé se a arca for junto. Irmã Solange, eu só vou se a arca for junto. A irmã Solange só vai se a arca for junto. Esta igreja só vai avançar se a arca for junto. Eu vou para a direita, mas eu pergunto, Deus, eu posso ir para a direita? E a arca vai comigo? Deus diz, vai, porque a arca vai contigo. Deus, eu vou para a esquerda, a arca vai comigo? Não, então eu vou ficar, Deus, eu vou ficar aqui, porque se a arca não for comigo, não adianta eu ir pela minha própria força. Me perdoa, mas eu tenho que falar, vai morrer
quem achar que vai conseguir sozinho sem a presença. Isso é muito claro, irmãos. É muito claro porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada que quando aquela mulher estava no poço e Jesus pediu água para ela dizendo: mulher, se tu soubesse que a água que eu tenho é muito maior do que essa aí que tu está me oferecendo, aleluia, Deus estava falando, Jesus estava falando para a vida dela: mulher, o que tu precisa não é aquilo que o homem pode dar, o que tu precisa é aquilo que eu posso te dar. O que nós precisamos, irmãos, não é de intelectualismo, nós temos e nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada. O que nós precisamos não é de 30, 40 cursos de teologia. O que a gente precisa é ter a arca de Deus na nossa vida. O que a igreja precisa é da arca de Deus na sua vida. É por isso que acontece muito escândalo nas igrejas de hoje, é porque a arca se afastou e o ser humano está achando que tem ela. Mas nesta noite tenha o temor de Deus e começa a dizer: Deus, eu preciso dessa arca, eu preciso desta presença. Levante a tua mão nesta noite e diga para Ele que você precisa desta arca. Quando eu entendi que se eu viria, eu só viria para Santa Catarina se a arca viesse comigo. Quando eu entendi que eu só iria ser alguma coisa se a arca de Deus estivesse comigo. Quando eu entendi que se eu só iria triunfar sobre um problema se a arca de Deus estivesse comigo, eu fiquei quietinho no meu canto e fiquei observando Deus. Eu não posso sem a arca, eu não posso sem a presença. Nesta noite Deus está encorajando alguém para dizer para Satanás: tu está tentando contra a minha vida e está dizendo que eu vou parar. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não vou parar porque eu tenho a arca na minha vida. A união feminina não vai parar com 30 mulheres. A união feminina não vai parar com 30 mulheres, irmã Solange, porque tem arca de Deus no meio dessas mulheres. Aleluia. Quando nós entendemos que o melhor é a arca, aquilo que não faz parte da arca nós deixamos de lado. E o que tinha de valor e o que tinha de especial nessa arca, além de representar a presença de Deus, que já é algo maravilhoso? Dentro da arca tinha 3 elementos. O primeiro elemento nós vamos ver que as tábuas da lei, o mandamento, aleluia, de Deus para a vida do povo. O segundo era o maná do deserto que Deus havia provido para o povo. E o terceiro, Números, capítulo de número 17, vai dizer que a vara de Arão floresceu e foi colocado também dentro da arca. Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite de dizer: quando a presença de Deus está na tua vida, você atenta para a palavra e Deus começa a falar com você. Entende que o mandamento é bom, que vai produzir santificação, mas também vai ter providência, também vai ter misericórdia, também vai ter graça. O primeiro elemento representava a palavra de Deus, o mandamento de Deus para a vida com o povo. O segundo elemento representava a provisão de Deus para a vida do povo. E o terceiro representava a misericórdia e o favor de Deus. E quem escolhe é Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que se você tiver além da arca esses 3 princípios na tua vida, você vai entender que a tua vida vai ser diferente, você vai caminhar diferente, você vai sorrir diferente, você vai falar diferente, porque a palavra de Deus está na tua vida e ela vai produzir tudo que lhe apraz. Aleluia, 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 aleluia. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Ou nós abrimos a porta para a arca, ou nós nem abrimos a porta e deixamos a arca aí. Ou nós abrimos a porta para a arca e sejamos santos, ou nós abrimos mão da arca de Deus e vemos o que Satanás está fazendo em muitas igrejas. Mas eu quero te dizer nesta noite: não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da arca de Deus.
Aleluia, não abra mão. Pode não ter aparência, mas o caminho é santo, o andar é santo, o vestir é santo, a fala é santa, o viver é santo. Pode não ter aparência, pode não ter estudo, pode não ter, aleluia, uma boa introdução intelectual, aleluia, mas quando dobra o joelho, o milagre acontece. Sabe o que é? É que muitos estão vivendo de aparência, mas tem uma igreja que ainda vive pela presença, que ainda fala da presença, que ainda chora pela presença, que ainda grita pela presença, que ainda profetiza pela presença, que ainda dá glória pela presença, que ainda prioriza a presença de Deus na vida do povo. Se coloque de pé. Pode preparar um louvor. Glória a Deus. Perca aquilo que aos teus olhos vai te custar alguma coisa, mas nunca perca a presença. Perca amigos, mas não perca a presença. Perca conversas, mas não perca a presença. Perca um salário bom na empresa, onde estão empurrando um negócio que você sabe que não é de Deus, mas não perca a presença. Perca uma amizade de 30 anos, mas não perca a presença. Perca sonhos, mas não perca a presença. Perca status na sociedade, mas não perca a presença. Porque tudo isso aí vai passar, mas a presença permanece. O carro do ano passa, mas a presença permanece. O status acaba quando tu morre, mas a presença permanece. A roupa de grife que muita gente está usando por aí passa, se acaba, mas a presença permanece. Deus chamou esta igreja para renunciar muitas coisas que nos fazem nos afastar da presença. Mas Deus está dizendo para muita gente aqui: você precisa aprender que conduzir a arca de Deus não é ser coitadinho, é privilégio. Conduzir a arca de Deus não é ser coitadinho, é privilégio. Se você entendesse que ter a presença de Deus vale muito mais bilhões desses que estão investidos aí nos bancos exteriores, você daria um glória, sairia dessa cadeira marchando, porque o melhor é a presença. Levante a tua mão, adore a presença. Diga para ele que você precisa dessa presença. Diga para ele que você não é nada, mas precisa conduzir esta presença. Essa presença, ela não vai em ombros de boi, ela vai em ombro de levita. Essa presença não vai em ombro de boi, ela vai em ombro de sacerdote, de levita, daquele que quer a presença. Ragachaia. Feche os teus olhos, adore o nome do Senhor. Não te preocupa com o horário, irmão. Se você quiser sair, olha, a porta está aberta, saia. Mas o que nós queremos é a presença. Nós estamos perto de chegar naquele momento em que o céu vai se abrir e nós vamos nos encontrar com Ele. Nós estamos perdendo muito tempo aqui nessa terra, porque o nosso desejo já está com Ele na glória. Aleluia, pode louvar. Não almejo nada aqui. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Mas venha convicto que você precisa dessa presença. Venha convicto de que você precisa dessa presença. Você precisa conduzir essa presença da maneira certa. Você precisa conduzir esta presença da maneira certa. Aleluia, diga para Ele: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu preciso desta presença. Nada aqui
existe pode Apresenta para Ele aquilo que está sendo pesado para você. com a tua presença. Apresenta para Ele, porque a presença de Deus, ela vai se manifestar e você vai entender que não é pesado. Não é pesado se santificar. Não é pesado dizer não ao pecado. Não é pecado, não é pesado dizer não à prostituição. É a calabachandarai. É o valor da presença. É a tua presença. Arabanto regalamanto ragachandarai. Adore essa presença, adore essa presença. Adore esta presença. Aragando rabachai. Ai, Deus me mostra. Deus me mostra que muita gente aqui renunciou sonhos por causa da presença. Arabanchor gemanto ragachandarai. É a tua presença. Arabacalabachor gemanto ragai. Irmã Ana Carolina,